Aí essas são algumas pacientes que eu já atendi, né, que eu fui até a casa delas fazerem a aplicação. Essa paciente aqui, ela teve o parto normal, né, parto vaginal. Então, aqui nessa primeira imagem, foi no dia seguinte que ela tinha retornado para casa, após o hospital. Ela estava usando a fralda ainda, nós fizemos a aplicação, e aí eu retornei lá na casa dela após 8 dias, né? Já estava bem desinchada, ela não estava sentindo desconforto nenhum. Aqui eu já tinha feito a retirada e a drenagem linfática. Então, assim, ela desinchou bem, teve um resultado bem legal. Essa segunda paciente, o dela foi cesárea, né? Aqui nós também fizemos a aplicação no dia seguinte que ela voltou para casa. Ali é uma demonstração, né, de como ficou após a aplicação. E aqui embaixo foi o dia que eu retornei para fazer a retirada. Desinchou bastante também. E aí a gente já faz uma aplicação ali embaixo para evitar a abertura dos pontos, né? É bem interessante, dá um conforto muito legal aí para as mamães. Em relação aos exercícios após o parto, né, é algo que é bem importante também. É óbvio que logo após o período que ganha o bebê, é uma fase de adaptação para a mãe, para a criança, então não é momento de ficar pensando, ai meu Deus, eu preciso voltar ao meu peso que eu estava antes, eu preciso emagrecer. Não é hora disso, né? Depois, após um tempo, a gente consegue falar sobre. Para as mamães que têm o parto vaginal, cerca de 6 semanas após o parto, já são liberados exercícios de baixa intensidade, né, leve, caminhada, alongamentos. E para cesárea, é cerca de 8 a 12 semanas após o parto, tá bom? Mas tudo isso com liberação médica, tá? O médico quem libera. Os exercícios após o parto auxiliam na recuperação física, né, do corpo dessa mamãe, fortalecimento dos músculos abdominais e do assoalho pélvico, melhora a postura e uma redução da continência urinária e da constipação. Então, a caminhada, né, esses alongamentos vão auxiliar tanto em relação ao fortalecimento novamente, né, a ativar aí a musculatura, quanto melhorar a incontinência urinária e a constipação, o funcionamento do intestino. Auxilia em relação à saúde mental, né? Redução do estresse, da ansiedade e dos sintomas de depressão pós-parto, aumento da autoestima e da sensação de bem-estar. Essa caminhada, né, sair um pouquinho de casa, conseguir fazer isso é muito importante. E um ponto que a gente sempre também gosta de recomendar é que tenha alguém junto, né, um pai que saia para caminhar junto, ou se não tiver, a pessoa ali da rede de apoio, né, já dá um estímulo a mais. Auxilia em relação à perda de peso, né, que é algo que eu falei que não tem tanta preocupação assim logo após o parto, mas cerca dessas 8, 12 semanas, auxilia na queima de calorias e no retorno do peso pré-gestacional. E a mãe também tem mais energia, né, aumento da disposição e vitalidade para lidar com as demandas da maternidade. Auxilia bastante também em relação a essa correria, né, do dia a dia, essa adaptação, algo tudo muito novo, então consegue auxiliar em relação a isso também. Tem alguma pergunta? Alguém? Não? Tem alguma coisa? Fala. Pode? Tá. Agora eu vou falar em relação ao desenvolvimento, tá? A gente parte aí da mamãe, agora a gente vai em relação à criança, tá? A fisioterapia do desenvolvimento, os primeiros estímulos no bebê.
Assim como o crescimento, o desenvolvimento do bebê também pode ser acompanhado mês a mês, especialmente no primeiro ano de vida, sendo possível verificar se o bebê está aprendendo e desenvolvendo suas habilidades no tempo esperado, tá bom? Algo que é muito recomendado, né, que hoje também está sendo muito falado, é o tummy time, que é a hora dita como a hora da barriga. Ela é uma atividade recomendada para colocar o bebê de bruços enquanto ele está acordado e sob supervisão de um adulto, tá bom? Eu até vi um videozinho, também acho que não vai passar aqui, estava no YouTube, Fá. A gente já pode estimular o neném desde quando nasce, né? O recém-nascido. Isso, tem a bonequinha? Uhum. O tummy time, né, ele é uma atividade recomendada para colocar o bebê de bruços enquanto ele está acordado e sob supervisão de um adulto. Desde quando ele é bebezinho, né, recém-nascido, é algo que já é importante estimular, até mesmo por conta do achatamento do crânio, né? Às vezes, muitas mamães acabam deixando durante muito tempo o nenê ali deitado, no carrinho ou no berço, e isso acaba provocando uma característica no neném de que ele tem um achatamento mesmo na cabecinha, né? Isso acontece por conta de não ter um estímulo, né? A mãe não fazer a mudança do decúbito, né? Nos primeiros meses, né, logo que é recém-nascido, o neném tem um certo desconforto, uma certa rejeição em relação a isso, né? De você tirar dessa postura e colocar em outra, né? Mas o neném recém-nascido, só o fato de você mudar o decúbito de barriga para cima e colocar um pouquinho de barriga para baixo, isso já influencia o nenê a olhar tudo que está ao redor, né? Já movimentar ali em relação ao fortalecimento do pescoço, né? Desde quando é pequenininho. E caso, isso sempre com supervisão, tá bom? E caso queira, pode ser colocado também no berço ou na cama, enfim, nessa mesma postura, né, de barriga para baixo. É importante lembrar que não vai deixar o bebê ali o dia inteiro. São cerca de alguns minutinhos, é só para estimular mesmo, né, não deixar ali a criança entediada. Então, o que é feito? Pode colocar o travesseiro mais altinho, deixar um travesseiro mais alto e colocar o neném ali de barriguinha para baixo. Pode ser que ele queira começar a chorar, apresente ali um desconforto, a mãe já está ali do ladinho, acalmando, pronto, já acostumou. Já não chora, não apresenta mais desconforto. E isso, cerca de 3 minutinhos, só um pouquinho, conversa com o nenê, né? Influencia ele a ter esse estímulo de olhar, de procurar. Pronto, é algo simples, rapidinho e que fará muito bem para a criança. Aí, ele é importante para o desenvolvimento do bebê, porque fortalece os músculos do pescoço, braços, pernas e abdômen, tá bom? Aqui, ó, tem um nenenzinho que ele já não é mais tão recém-nascido, né? Já é um pouquinho maior, mas a mãe também tá fazendo o estímulo. Tem aqueles travesseirinhos que são um formatinho de meia-lua, né? Geralmente o pessoal coloca no pescoço. Eles auxiliam bastante em deixar o neném na postura, né, de barriga para baixo, para influenciar, mostrar um brinquedinho, né, para o neném já levantar, já procurar um chacoalho para ele ouvir, estimular todos os sentidos do neném. Contribui para as próximas fases de desenvolvimento, como sentar, engatinhar e até mesmo andar, e trabalha a confiança do bebê nos pais e no ambiente que ele vive, né? Esse daqui era o videozinho, mas acho que não vai passar. Para fazer o tummy time, pode continuar? Pode? É colocado o bebê de bruços em um tapetinho ou
uma superfície firme e segura, né? Mais pra frente, não tão recente, quando o bebê tá um pouquinho maior, a gente ajuda o bebê a se apoiar nos bracinhos, né? Coloca os bracinhos bem posicionados, porque com isso ele já vai fortalecendo o pescocinho e ajudando a fortalecer o tronco, porque ele vai empurrando para baixo, tentando jogar o corpo para cima. Mas isso já são em estágios mais avançados, né? Começar com 3 a 5 minutos, algumas vezes por dia, e aumentar gradualmente o tempo. Escolher momentos em que o bebê esteja descansado e de bom humor. Mostrar objetos coloridos a uma distância de mais ou menos 30 centímetros dos olhos da criança e olhar nos olhos do bebê enquanto estiver falando. Aqui também, ó, é aquele mesmo travesseirinho de meia-lua. E aqui tem vários brinquedinhos para estimular a criança, tanto em relação ao visual, ao sonoro. A mamãe também sempre conversando com o bebê. E em relação às fases de desenvolvimento. Aqui eu vou falar um pouquinho em relação de mês a mês. Você acha que passa mais rapidinho, Fá? Em relação ao bebê no seu primeiro mês de vida. Nessa fase do desenvolvimento, o bebê começa a observar o rosto das pessoas, reconhecer a voz dos pais e é capaz de fazer pequenos movimentos com o corpo. Com um mês, o bebê também aprende a se comunicar chorando e fazer alguns barulhos, tá bom? Em relação ao bebê no seu segundo mês de vida, a maioria dos bebês no segundo mês já observa bem o rosto das pessoas, tende a se acalmar quando segura no colo e sorri quando alguém interage com eles. Além disso, também aprende a emitir outros sons além do choro. Nessa fase, o bebê também já consegue erguer a cabeça e os ombros quando colocado de barriga para baixo e movimentar os braços e as pernas. Então, no tummy time, isso já é algo que é esperado, né? Não que seja regra, mas é algo que já é esperado no segundo mês de vida, né? O bebê já conseguir erguer um pouquinho mais a cabeça, né? Esse é dos resultados, né, das respostas que a gente tem no segundo mês de vida fazendo o tummy time. No terceiro mês, o bebê normalmente já fica com as mãos abertas a maior parte do tempo e está aprendendo a agarrar objetos. Isso é bem legal, a gente estimular mesmo, né, com um brinquedinho mais longe da criança para ele tentar fazer essa pega, né, ter esse estímulo de tentar alcançar o brinquedinho. Também já consegue levar as mãos à boca, se apoiar sobre os braços e é mais comunicativo, tentando imitar expressões faciais, sons e gostando mais de brincar, no terceiro mês, né? No quarto mês, os bebês, eles podem tentar sorrir, se mexer e olhar para uma pessoa para ganhar atenção e emitir barulhos parecidos com risadas quando brincam com ele. Nessa fase do desenvolvimento, também é esperado que o bebê consiga sentar sem apoio, sustentando a cabeça, por exemplo, né? Ele consegue... Isso, com apoio, desculpa. Já senta com apoio, sustentando a cabecinha. Em relação ao quinto mês, nessa fase do desenvolvimento, o bebê está aprendendo a identificar quando ele é chamado pelo nome dele, rolar e demonstrar melhor o que ele deseja, podendo levantar os braços para ser carregado ou chorar quando os pais saem do quarto. Além disso, é comum que o bebê comece a se interessar por alimentos sólidos. No entanto, normalmente é recomendado manter o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, né? Isso é bem abordado também com o pediatra, né? É algo que também já é conversado bastante em relação à alimentação sólida. O bebê de 6 meses, ele já consegue rolar sozinho, tende a alcançar o objeto com as mãos e senta usando os braços para se apoiar. Ele tem um apoio ali com os bracinhos.
Nessa fase do desenvolvimento, também é comum estranhar pessoas que não conhece e fazer sons usando os lábios, o que é chamado de balbúcio. Com 7 meses, o bebê está aprendendo a reconhecer objetos pelo nome, entender quando dizem não, emitir sons para mostrar que gosta ou não de algo e reconhecer emoções pelo tom de voz, né? Pela entonação que a mãe fala ali, se mais firme, ele já consegue entender. Nessa fase, também já consegue sentar sem o apoio e transferir objetos de uma mão para outra. Tudo isso que eu estou passando aqui, lembrando novamente que não é regra, não necessariamente, às vezes é um bebê de 6 meses e já está fazendo o que está descrito aqui no 7º mês, tá bom? É algo que a gente dá ali um norte, né, um parâmetro. Com 8 meses, o bebê ele já está aprendendo a obedecer comandos simples, procurar pessoas familiares quando estimulado e responder balançando a cabeça para dizer não. Além disso, ele também pode puxar com os braços para sentar ou mesmo chegar a essa posição sozinho. E algumas vezes até começa a engatinhar nessa idade. O 9º mês. O bebê ele já consegue sentar, já consegue usar os dedos para pegar objetos pequenos, puxa para se levantar e mudar de posição sozinho com mais facilidade para sentar. E também pode fazer muitos sons diferentes, inclusive começar a falar, né, o papá ou mamã, mas ainda sem a intenção de se referir aos pais, né? São sons ali que ele tá emitindo, mas sem a intenção de se referir à mãe e ao pai. No 10º mês, o bebê normalmente consegue ficar de pé se apoiando em móveis ou segurando a mão de uma pessoa e pode dar alguns passos quando as 2 mãos são seguradas. Além disso, pode usar outros gestos para se comunicar, como dar tchau, jogar beijo. Nessa fase, é importante tomar bastante cuidado em relação aos móveis, né? Porque ou algo mais leve, não necessariamente o móvel, mas algo que o neném se apoie, às vezes pode ser que desequilibre, caia, enfim, aconteça o pior. E em relação a isso, segurando a mão de uma pessoa, ele pode dar uns passos, né? E quando segurado as 2 mãos. Em relação a isso, também é importante a gente falar que às vezes tem muitos adultos que acabam estimulando, né, a criança a andar, só que não da maneira correta. Por quê? A criança fica assim, né? Puxa pelas 2 mãozinhas e a criança acaba distendendo. E isso prejudica a articulação do ombro do nenê. Então não é interessante que o neném fique nessa postura, assim, com os bracinhos elevados totalmente para cima. Isso, é embaixo da axila, nunca segurando assim, em cima. É sempre dando um apoio embaixo da axila. E aí estimulando a dar os primeiros passinhos. No 11º mês, o bebê ele precisa de menos apoio para andar e ficar de pé, conseguindo dar passos quando segurado por apenas uma mão ou ficando de pé sozinho por alguns instantes, alguns segundinhos. E o bebê também já coopera ao vestir roupas e observa figuras em livros, o que também é bem legal para estímulo visual, né? Dar livrinhos. É óbvio que a criança não vai entender, mas assim, imagens, figuras, né? As cores, é bem interessante também estimular. O bebê de 1 ano. Nessa fase, é comum eles darem os primeiros passos sem ajuda ou apoio. Além disso, também costuma conhecer muitos gestos, como apontar, bater palma, e aí começa a falar as primeiras palavrinhas. Aí, após o 1º ano, né, 1 ano e 3 meses, o bebê já pode conseguir andar bem
escalar móveis e subir escadas engatinhando. Mas alguns bebês começam a dar os primeiros passos somente nessa idade, né? Não tão antes quanto os outros. Nessa fase também é comum o bebê tentar usar objetos como copos, livros, telefones, da mesma forma que os adultos usam, né? É comum a gente ver, às vezes, o neném segurando, né, telefone, colocando na orelha. Por quê? Vê o adulto fazendo isso e imita. Com 1 ano e meio, mas sempre olhando se os pais estão por perto ou não. É aquela fase de ir no banheiro e puxar o papel higiênico, tentar ir colocar a mão no vaso. Então é a fase que a gente tem que dar uma atençãozinha. Nessa idade também eles gostam de mostrar coisas que encontram e ajudar na hora de vestir a roupa. Também já conhecem 3 ou mais palavras além das sílabas, né? E começam a brincar com brinquedos de forma simples, como empurrando um carrinho, pegando algum brinquedinho, né? Segurando. E o bebê de 2 anos, né? Que pra gente finalizar em relação ao desenvolvimento, ele já é capaz de correr, chutar uma bola, comer com a colher, reconhecer quando outras pessoas estão chateadas. E também nessa fase, o bebê já começa a juntar 2 palavras, formando pequenas frases, como dá água, não quero. Nem sempre tão óbvio assim, né? O bebê tem seu jeitinho de falar, mas já consegue formular aí as frases. E é isso. Acho que finalizamos em relação ao desenvolvimento. Alguém tem alguma dúvida? Algum questionamento, tanto em relação à mamãe durante a gestação, quanto após o parto, o desenvolvimento do bebê? Tudo tranquilo? Sim? Acho que só. É isso, muito obrigado. É melhor, de ladinho, né? Acho que para o pessoal ver. Isso. Pode sentar lá. Não, de costas aqui mesmo. Isso. Ó, as regiões que são... As regiões que a gente fala para estimular bastante é a região do pescoço, né? A região dos ombros. Essa parte que até a Vitória comentou, que é uma região mesmo que a musculatura distensiona, né? Fica mais enrijecida. Então também é legal a coluna por completo, né? Mas é interessante pegar ali nas regiões que a mamãe refere mais dor. E aí, como que é feito? A gente vai fazer uma pressão, né? Não tão forte, não precisa colocar muito, senão vai doer, né? Dói se apertar muito forte, né? Então a gente coloca uma pressão média e faz movimento circular. Às vezes é possível até a gente sentir mesmo uns carocinhos, né, uns nozinhos, porque são pontos de tensão da musculatura mesmo. Isso comprova o quanto está rígido. Então, pode colocar a mãozinha aqui, isso, pressiona e faz movimento circular. Isso, não precisa nem usar o dedão, só assim, ó, isso. Se quiser apoiar a outra mão aqui, né, para às vezes não ficar balançando tanto. Isso, movimento circular em toda a região. Pode subir aqui um pouquinho para nuca. E geralmente, homens têm o hábito de fazer assim, ó. Pronto, passou, melhorou, não. E aí na hora da gente fazer, tem que fazer um monte, né? Ajudar a relaxar. Então, pode ficar em um período, né? Uns 30 segundinhos em cada ponto, massageando. O intuito não é deixar dolorido, não é fazer doer, mas relaxar. Então, uns 30 segundos em cada pontinho já ajuda bastante. Essa região aqui também, ó, mais para baixo. E aí, é assim, ó. Aqui nos ombros, na região da nuca e nas 2 laterais aqui, ó, até lá embaixo, até na lombar.
todo esse trajeto a gente pode vir fazendo massagem, pressionando e movimento circular. Isso, assim mesmo. Bolinhas, vai fazer. Eu tenho escoliose. Aham. Mais embaixo. Aí também. Isso. Pode fazer até assim, Lara. Levanta um pouquinho. Deixa eu virar aqui a cadeirinha, ó. Aí, você pode sentar de novo. Isso. Aí pode estimular também fazendo. É nessa região que sente mais dor? Eu percebi que já deu um pulinho. Pode fazer também movimento circular nessas regiões, 30 segundos e fazendo bolinha. E aí, lembrando que é assim, ó, dos dois lados. A gente vai fazer daqui até embaixo. Então, pegou em um pontinho, ai, vai sentindo. É aqui que tá doendo, é aqui que tá doendo, ai, é aqui, doeu. Faz movimento de bolinha durante 30 segundos, tá bom? E sempre apoiando. Uma mão a gente vai fazer o movimento de bolinha, a outra mão a gente vai fazer um apoio. Por quê? Às vezes se eu ficar fazendo movimento aqui, ela vai ficar assim, ó, indo pra frente e pra trás, aí já não vai relaxar mais nada. Então segura aqui e faz a massagenzinha pra relaxar essa musculatura, não deixar ela tão dura, tá bom? Quer tentar? Tenta nessa parte que tá doendo. Isso, depois você. Isso, pode fazer o movimento de bolinha durante 30 segundos. Isso, bem levinho. Não precisa fazer rapidinho. Pode ir fazendo com calma. Isso, tá certinho. E aí pode ir descendo. Vai fazendo aqui, depois um pouquinho mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo. Isso. Pega do outro ladinho, linda. Como que você chama? Maria, pega do outro ladinho. Quero todo mundo colocando em prática. E aí ajuda bastante a relaxar, né? A musculatura tá enrijecida, né? Tá dura. E a massagem a gente vai conseguindo soltar mais, deixar mais fluido, né? Mais levinho. É isso.